acupuntura começou mesmo depois que Nixon foi à China em 1971. Um repórter do New York Times, James Reston, esteve na China durante a preparação para a visita de Henry Kissinger. Reston teve o apêndice retirado e depois de uma cirurgia convencional no hospital anti-imperialista, ele recebeu acupuntura para o tratamento das dores pós-operatória. Ele ficou extasiado e transmitiu sua experiência escrevendo do hospital isto. Como tudo mais na China hoje em dia, existe uma combinação diferente entre o velho e o novo. A acupuntura é muito antiga. A primeira descrição datada é de mais de 4.000 anos. Essas ilustrações são de cerca de 1.500 anos. Mas os mapas com linhas do meridiano e pontos de acupuntura que vemos hoje em dia são do século XIX. Dependendo para quem pergunte, existem mais de centenas de pontos úteis no corpo. Bill Stroud faz acupuntura com a doutora Jiang a cada 2 semanas. Bill tem problema no coração e diabetes e diz que essas visitas ajudam. O que a ciência diz agora, talvez, é que pode haver alguma coisa acontecendo, mas não está claro o que é. Quando eles acertam a marca, eu sinto uma pontada. O que quer dizer com acertar a marca? Quando ela acerta os nervos. Depois que atinge uma certa profundidade e chega ao nervo, você sente uma pontada? Isso. Entendo. Depois vai direto para a ponta dos meus dedos. E meus dedos... É similar a pontadas e cãibras que sente quando o seu pé dorme? Não. E que tal? É como... Eu estou tentando lembrar algumas sensações, vejamos, como um pequeno choque elétrico. É mais ou menos isso. É. Um pequeno choque. Estamos observando o tratamento de Bill com um cardiologista que também faz pesquisa com a acupuntura. Certo. Bom, o Neiguan está bem aqui. Fica ao longo do que chamamos de meridiano pericardial. Isso é o que o Bill está tendo agora? Sim. Estão estimulando aqui, Neiguan, e depois sobem para o Ximen. Isso corresponde ao nervo identificado pela medicina ocidental. Sim. Que, na verdade, todo o braço tem. É que a maioria dos meridianos descansa sobre o principal caminho neural. A maioria deles. Não é 100%, mas é a maioria deles. E então os pontos de acupuntura atingiriam os nervos meridianos em vários diferentes níveis. A crença central na acupuntura é que a estimulação de pontos específicos podem afetar particularmente funções do corpo. Uma das poucas demonstrações científicas disso ocorreu quando colegas de John Longhurst usaram uma tomografia para detectar atividades enquanto estimulavam um ponto relacionado à visão no pé. Eles mostraram que o córtex visual no cérebro mexeu, então houve alguma provocação. E isso foi considerado por séculos pelos chineses como meio de afetar a visão, é isso? Exatamente. O ponto Ximen de Bill é estimulado para ajudar seu coração Xi. Não é uma linguagem que os cientistas entendem, mas isso não significa que não esteja acontecendo nada. Forte confiança, leve elevação. É disso que é constituído um coração Xi. Como sabe que está no coração Xi? Como sabe que atingiu o ponto certo? Eu sinto algo pesado embaixo dos meus dedos. Eu sinto Xi, sinto que eu capturei. Você sente uma Sim, resistência? eu capturei o Xi. Entendo. Então, está respondendo ao Xi no corpo dele. É assim que você sabe que o pegou, não é? 20 minutos depois, Bill está feliz. Como está se sentindo? Bem... É? Se sente relaxado? Disse que com frequência se sente bastante relaxado. Porque não... Acho que quase caí no sono enquanto vocês conversavam. É mesmo? Vamos notar que uma das experiências de John Longhurst envolve pressão do sangue. O ato de medir a pressão sanguínea de alguém causa algum efeito na pressão sanguínea? E se estiver de casaco, aumenta ainda mais. A base para esta experiência são alguns resultados-chave que John Longhurst descobriu com animais. Estimulando os pontos-chave, liberava opiatos naturais no cérebro. Esses opiatos eram capazes de reduzir as respostas do animal ao estresse, estabilizando a pressão sanguínea. Ele tem certeza que é real. Ele pode parar o efeito quando bloqueou os opiatos. E os animais, é claro, não têm ideia ou crença sobre a acupuntura. Você ficou surpreso quando se deparou com essa confirmação que estimula os opiatos do corpo? Ficou?
Eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu, como muitos cientistas ocidentais e médicos ocidentais, não tinha nenhuma crença que a acupuntura tivesse alguma validade. Eu não acreditava que funcionasse. Somente depois que eu li sobre e comecei a fazer meus próprios estudos que eu comecei a acreditar, mas eu não tirei uma conclusão logo de cara de que funcionasse. Do Yin Yang. Eric, o nosso estudo experimental está tendo seus pontos localizados por Peng Li, o colaborador chinês de Longhurst. Sente alguma coisa? Um pouco, sim. Quando você sai daqui, depois de uma dessas sessões, sente alguma diferença de quando chegou? Eu não sinto muita diferença. Isso não é normal depois de uma sessão puxada pela qual venho passando. Eles vão usar a acupuntura elétrica para estimular os nervos, porque é mais fácil de controlar do que o método manual. Ligando. As contraturas mostram que o nervo mediano de Eric, que corre do pescoço até as pontas dos dedos, estão sendo estimulados. Eric, vamos apagar a luz. Eric vai receber 30 minutos de acupuntura num ambiente menos estressante que não vai elevar sua pressão sanguínea. Para comparação, outros pacientes tiveram o mesmo tratamento, mas sem acupuntura. Agora o teste. Eric vai ter que pedalar até não aguentar mais. Nessa altura, sua pressão sanguínea estará no pico. 10,5 por 7. É o primeiro número que interessa. 12 por 6,5. 12,8 por 6,8. 14,8 por 6. 15 por 5,8. Nossa. Força, Eric. Força. Agora a última Você medição quer da tirar a pressão antes dele descer do aparelho, certo? Sim, eu quero. Você consegue, Eric. Vamos lá. Vai, Eric. 15,8 por 5,5. Obrigado. O resultado do estudo foi surpreendente. Pacientes que fizeram acupuntura nos pontos cruciais Ximen e Neiguan, como esperado, mostraram menor pico na pressão sanguínea comparado com o grupo que não fez acupuntura. Mas, em contrapartida, outro grupo recebeu acupuntura no ponto Uju, que supostamente deveria afetar o intestino grosso, não o coração. Mas acabou se tornando bom para abaixar a pressão sanguínea. Descobrimos que era potente como nosso ativador cardiovascular. Para uma resposta cardiovascular. Para uma resposta cardiovascular, o exercício é exato. E o que fez então? Escolheu outro ponto? Exatamente. Nós fizemos outra comparação, isso é acupuntura dessa vez. Sim. E nesse caso, ambos pareciam estar melhores sem fazer a acupuntura. Mas no momento, isso parece indicar que se enfiar uma agulha em qualquer lugar da pessoa, você pode ativar uma resposta cardiovascular. Pelo menos em 2 pontos. Pelo menos em 2 pontos. Então a acupuntura produz efeitos, mas não da forma que a teoria chinesa descreve. É isso que a pesquisa de John Longhurst está avaliando, mas sua conclusão que a acupuntura estimula os opiatos abriu um debate de ideias intrigantes. Os cientistas agora estão acreditando que muitas terapias alternativas que produzem algum efeito operam através do mesmo sistema de opiato. Há um outro nome para isso, é o efeito placebo, que pode ser acionado por muitas coisas: crença, expectativa, hábito, briga, toque. Portanto, a acupuntura seria uma espécie de dose dupla de placebo. Alguns dos meus colegas na medicina alternativa não vão gostar de ouvir isso, mas quase todas as medicinas alternativas usadas hoje em dia, uma parte significativa de seu efeito é através do placebo. Qualquer que seja a terapia, de toque, aromaterapia, ou com ervas medicinais, ou com acupuntura, qualquer uma dessas coisas, meditação transcendental, qualquer uma, há um potencial para o efeito do placebo. Mas eu vou um passo além disso e digo que, apesar disso, eu penso que algumas dessas terapias alternativas, incluindo a acupuntura, há um efeito real acima e abaixo do placebo. É como uma janela entre o que é o placebo e o que é real. Há alguma coisa no meio. O que você procura para descobrir a resposta? O que está tentando? O que deseja para alinhavar sua teoria?
O que eu gostaria de ver é acupuntura e terapias complementares que provaram ser benéficas ensinadas em faculdades de medicina, porque certamente quando eu fiz a faculdade de medicina não discutimos essas formas de terapia. No entanto, nós sabemos que há muita gente que, vê um acupunturista ou um médico e de certa forma fazem as duas coisas se complementarem, mas primeiro seguem o médico. E há muita gente que, não percebem que muitos pacientes estão tendo acesso a essas outras formas de terapia, então não precisam saber algo a respeito. Nossos médicos não precisam ser capazes de formular perguntas? A seguir, cura pelo toque. Esse é o Columbia Presbyterian, em Nova York, uma das instituições médicas mais conceituadas do país. Aqui, pacientes com sérios problemas de coração recebem um tratamento surpresa. Ele é chamado de terapia do toque, embora não haja nenhum toque envolvido. Acreditamos que nosso corpo vai além da pele. O tratamento é para manipular o chi do paciente. Usando nossas mãos, você pode chamá-los de contadores Geiger, passando pelo corpo, trabalhando nas áreas que sente necessidade e acalmando-as. Cremos que por baixo de sua pele, se nós atingirmos seu equilíbrio, isso vai ajudar todo o seu corpo. E se você estiver num estado de descanso, a cura pode ser atingida. Eu estou tranquilo, bem tranquilo. É só uma safena. Alguns anos atrás fizeram um estudo para descobrirem se o toque terapêutico pode ajudar pacientes com coração safenado. O efeito placebo que John Longhurst acredita funcionar nas terapias alternativas, obviamente, é uma possibilidade. Para comparação, alguns pacientes receberam um tratamento falso. Os praticantes falsos de terapia do toque não foram treinados para tal e também não têm ainda bem o conhecimento do que é a terapia do toque. Alguns pacientes tiveram os praticantes treinados, outros os falsos e outros nada. Será comparado como os 3 grupos reagem após a cirurgia. Todos os 3 grupos receberam o mesmo tratamento cirúrgico. Enquanto a equipe médica na sala de operação faz sua tarefa normal, um membro novo junta seu time na ponta da mesa, trabalhando para energizar o equilíbrio do paciente. É assim que o estudo deveria funcionar, mas eles tiveram alguns problemas. Os falsos praticantes vieram e fizeram seu tratamento. E aí saíram de lá e vieram me trazer o relatório e disseram: acho que sentimos alguma coisa. E o que fazer quanto a isso? Um componente-chave da terapia do toque é uma intenção consciente de cura. Se os falsos praticantes sentiram alguma coisa, talvez eles também curariam. Você não sabe se os praticantes treinados estão fazendo algum bem ou é apenas o efeito placebo. Então tentaram outra estratégia. Este é um laboratório que pesquisa células vivas do câncer. Eric Liu está se preparando para o tratamento. Frank Huo é especialista em Yuanji, uma das terapias chinesas de energização na qual a terapia do toque é baseada. Com essa prática, Frank trata de pacientes com câncer. Tendo as células que combatem o câncer num prato, eles podem medir diretamente qualquer efeito que elas tenham e não haverá ali nenhum efeito placebo para confundir o resultado. Mão esquerda na altura da barriga, mão direita acima do prato. Depois as 2 mãos em cima do prato. Esse estudo também requer falsos praticantes para comparação. Essa parte é representada por estudantes de medicina. Enquanto faz as poses, eu quero que conte na sua mente de trás para frente, começando de 100 até 0, de 7 em 7. A razão disso é porque eu quero eliminar qualquer intenção. Porque a sua mente ocupada, fazendo contas, ela não pensará nas células, ela vai pensar apenas na matemática. Assumindo que os praticantes falsos não adquirem espontaneamente nenhuma intenção de cura com células, como eles teriam com o coração do paciente, então esse estudo tem uma melhor chance de obter cientificamente resultados válidos. Mas os resultados mostraram nenhum efeito confiável, seja pela terapia do toque com charlatães ou com Frank Huo, o perito em Yuanji. Não há mais nenhuma pesquisa planejada com a terapia do toque na Columbia Presbyterian.